Nós temos sim que falar sobre isso, né? Porque informação acho que é a arma mais valiosa para a prevenção. Por isso que agora nós vamos sair dessa conversa sobre a Preta-Gil e conversar com um profissional, com um doutor, que é o Dr. Liboni, porque estamos no mês de março, que é tradicionalmente conhecido como o mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer coloretal, que é o terceiro tipo mais comum de câncer no Brasil, tá? Segundo um Instituto Nacional de Câncer. E aí ele não escolhe nem idade, nem gênero, nem classe social. Essa doença, ela pode atingir qualquer pessoa. Nós vimos a Preta-Gil com essa doença, ela também vitimou o cantor Klaus, que é o ex-membro da banda Dominó. E a Preta, que enfrenta desde 2023, né, essa luta, passou por inúmeras cirurgias, enfim. Vamos falar sobre prevenção, sobre cuidados, o que você de casa precisa fazer, né? Quais são os tratamentos atuais? Essa é a conversa. Vamos todos prestar atenção, né? Informação valiosa. Doutor Liboni aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito obrigada, viu? É um assunto do momento, é um assunto que assusta, né? Quando a gente ouve a palavra câncer, todo mundo teme. Mas os cuidados que a gente pode ter para não ter um câncer, eles são importantes. Acho que antes de mais nada, eu disse que nós estamos no mês de prevenção do colo retal. Eu queria que você explicasse para a gente se câncer de intestino, que é o da Preta-Gil, é a mesma coisa do que câncer colo retal. O câncer, esse mês aqui, ele é o mês azul exatamente para lembrar as pessoas do diagnóstico precoce, dos exames de prevenção, principalmente porque muitas vezes o câncer de intestino, que pega o cólon e o reto, como você falou, são assintomáticos, demora para fazer a manifestação, porque o tubo digestivo ele é um pouquinho mais largo, né? Então, se de repente eu começo a ter sintomas, ela teve um sintoma típico, né, dor de cabeça, mas se eu tenho mudança de hábito intestinal, estou tendo dores abdominais, mudança no formato das fezes, perda de sangue, alguma coisa está errada, está na hora da gente fazer uma investigação. Ela mencionou que teve prisão de ventre, né, por 10 dias. Sim. Esse é um dos sintomas? Então, até colocaram uma marquete aqui que ficou bem bacana. O intestino grosso, ele praticamente é um U, né, aqui na barriga da gente. Se o tumor ele pega do lado direito, você vai ter mais diarreia, por exemplo. Se você pega do lado esquerdo, que é esta topografia, você vai ter um pouco mais de obstipação. E como no caso dela é o reto, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para evacuar e as fezes vão ser afiladas, finas. E muitas vezes o sangramento pode ser confundido com um quadro hemorroidário ou alguma outra coisa. Então eu posso tanto ter prisão de ventre como intestino solto? Porque o intestino é comprido. Então, e sempre eu tenho a presença de sangue nas fezes? Nem sempre. Quando é de reto e de ânus, é mais fácil você ter o sangramento. Mas para o lado direito é menos comum. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para prevenir esse tipo de câncer e quais são os sinais de alerta? Isso é legal você estar perguntando, porque assim, a incidência de câncer vem aumentando, né? A gente tem notado que, principalmente o fato das pessoas morarem mais em áreas urbanas, fez com que as pessoas comessem diferente, produtos mais industrializados, né? Então isso é uma coisa importante. Então, elas bebem mais, fumam mais, né? Acabam sendo sedentárias na correria do dia a dia por causa do trânsito e tudo mais. Isso acaba sendo um dos problemas que faz com que a gente tenha esse tipo de situação. Mas principalmente os exames. Eu acho que antigamente a gente fazia a colonoscopia a partir dos 50 anos. A gente está baixando a faixa etária para 45 porque está aparecendo mais pólipos. E quando eu removo esses pólipos, eu previno a origem do câncer. O pólipo não é um câncer ainda? Não, todo câncer ele normalmente começa de um pólipo, com raras exceções. A grande maioria dos cânceres, né, que a gente está falando, até eles colocaram como a terceira neoplasia mais diagnosticada no mundo, né, e a quarta causa de morte, isso é uma coisa importante. No mundo vai ter quase 1 milhão de pessoas com câncer de intestino por ano. É um número impressionante. É um número mesmo. Impressionante. E acomete mais pessoas acima dos 45 anos. Então, exatamente. Então, a grande maioria, né, quase 90%, vai ser acometida. Então, por isso que é importante fazer
os exames de rotina. A grande maioria acaba não fazendo exame porque fala, olha, eu não estou sentindo nada, por que eu vou fazer? Tá? Mas aí o que você também comentou é importante, principalmente se eu tenho histórico familiar. Então, a grande maioria dos cânceres são incidentais. Eles não têm relação familiar nenhuma. Então, é aquilo que nós falamos, está comendo errado, tem alguma coisa errada. Mas se eu tenho alguém na família, próximo, pai, irmãos, avós, a chance de eu ter um problema no intestino é maior. E isso pode acontecer com homens e mulheres, homens porque e mulheres. A probabilidade aqui é semelhante. É semelhante. Então, é muito parecida a estatística, né? E aí, o que é importante é a gente sempre ficar atento a esse tipo de detalhe. E existem os cânceres genéticos também, né? Que aí são 5 a 10% dos casos que precisam de um acompanhamento mais de perto, desde a infância, que aí é outra história, né? E quando você fala desse exame, que é a colonoscopia, ela deve ser feita anualmente, assim como nós fazemos exames de sangue, de prevenção, né, um mapeamento anual, eu devo também incluir uma colonoscopia? Então, a colonoscopia, ela é importante, né, porque a colonoscopia, ela me dá diagnóstico e ela permite fazer biópsias e remover pólipos em determinadas situações. Mas a gente deve fazer o seguinte, a partir dos 45 anos a gente faz a primeira, se não tiver nada a gente faz a cada 5 anos, 6 anos, tá? Se eu tiver pólipos eu removo e aí eu tento repetir essa colonoscopia num período até de 2 anos. Eu consigo fazer pelo SUS essa primeira colonoscopia preventiva? Sim. Tem como fazer isso, porque são medidas governamentais, exatamente, que você tem as medidas primárias, secundárias e terciárias. A primária é exatamente, antes de aparecer o tumor, eu tenho que chegar para não ter nenhuma lesão. Porque se eu tiro um pólipo, a chance de eu curar e não ter nenhuma sequela é muito grande. Quando eu já tenho um tumor, que já é a fase mais avançada, que é a fase terciária, vai ter sequelas, quimioterapia, radioterapia. Então é muito mais barato para o governo que trata e para a pessoa sofrer menos e ter menos problema, pegando antes do que já numa doença avançada. Um pólipo sempre se torna um câncer? Então, existem vários tipos de pólipos. Então, o pólipo hiperplásico ele é reacional, então ele não vira câncer. Os adenomatosos costumam virar num período de 7 a 10 anos, eles vão se transformando por algumas mutações da mucosa do intestino, né? E eles vão aparecendo essas lesões e vão virar câncer. Isso que nós estamos vendo agora seria um câncer? O que seria isso, quando a imagem se aproxima? Ou é somente o intestino? Não, aí é só o intestino que ele está mostrando. Tá. Né? E aí tem uma lesãozinha que está começando a aparecer externamente, né? Tá vendo? Vai mudando a característica e vai ficando com esse aspecto do lado externo. Mas além da colonoscopia, nós temos alguns exames bacanas, né? Então tem lugares que você não consegue fazer, até porque o Brasil é muito grande. Você tem a pesquisa de sangue oculto, você pode fazer com métodos imunohistoquímicos nas fezes, né? Que é um exame de fezes. De fezes, ou através do guaico, que é um reagente, ou você pode fazer, que nos Estados Unidos é muito comum e já tem aqui no Brasil, não é coberto pelas seguradoras, a pesquisa de DNA nas fezes do tumor, porque o tumor vai descamando e você acaba pegando ele precocemente, a lesão, e você tem um acompanhamento mais fácil de alguns pacientes que têm mais predisposição. Ao seu lado nós temos a maquete de um intestino saudável, certo? Sim. Quando ele tem um câncer, o que acontece exatamente com ele? Nós temos ali ao seu lado, né, as bolinhas que seriam o câncer, para você colocar no intestino. Então, por exemplo, aqui se a gente tiver um câncer do lado direito, como nós falamos, você vai ter uma irritação, uma inflamação local, isso vai predispor o quê? Um quadro de diarreia, tá? Então, obviamente, isso vai causando alguns sintomas no decorrer de um tempo, até que você vai apresentar sintomas de obstrução ou ir para uma cirurgia de emergência, né? Aquilo que nós estávamos falando aqui, as fezes já estão sólidas, por isso que você tem mais obstipação, tá? E aí, como a Preta Gil falou, uma lesão de reto, você tem uma lesão aqui embaixo, que é onde é o reservatório das fezes. Então, quando ela vai passar, ela passa por uma área estreita. Então, você tem dificuldade para evacuar, você sente um peso na região pélvica. Esse é um câncer que, se eu conseguir detectar rapidamente, ele tem um alto índice de cura, certo? Então, a grande maioria dos tumores, você pode, por exemplo, se você fizer uma colonoscopia e você tiver um pólipo com um câncer in situ, que é inicial,
muitas vezes você cura o doente. Essa é a grande vantagem. Mas quando ele invade a parte muscular, que aprofunda na área intestinal, porque normalmente ele é de superfície, mas quando ele aprofunda e começa a enraizar, a cirurgia é o segredo do sucesso do tratamento do câncer. Então 80% vai muito bem. O problema é que às vezes demora para fazer o diagnóstico. Então quando você faz o diagnóstico, você pega um tumor muito grande ou que já metastizou. O que é isso? Ele saiu do intestino e foi para o fígado, foi para o pulmão, foi para a parte óssea e para os linfonodos. Então, às vezes, dependendo do grau da invasão, não dá para fazer a cirurgia. Aí você tem que fazer quimioterapia e radioterapia em algumas situações. Olha a importância, né, de estar em dia com os exames de prevenção. A Preta passou por uma cirurgia, ela teve a recidiva do câncer, o câncer retornou, ela passou por uma longa cirurgia, né, no final do ano. Inicialmente ela tinha uma bolsa de colostomia provisória e hoje é definitiva. O que é essa bolsa? O que foi extraído do intestino dela para que ela tenha essa bolsinha que acompanha? É assim, que dependendo da altura que você tem o tumor, muda o tipo de procedimento cirúrgico que você faz. Então, se você tem um tumor do lado direito da pessoa, você vai ressecar parte disso aqui e vai grudar uma parte na outra no intestino. Você corta e gruda. Mesma coisa vai ser no cólon transverso e no cólon descendente. No reto alto e médio dá para você fazer as conexões, cortar e grudar, mas quando é reto baixo, muitas vezes você não consegue e você tem que fazer o que a gente chama de amputação abdômeno-perineal, que é a colostomia definitiva. A grande vantagem, porque a lesão de reto baixo, ela é diferente do resto do intestino, porque muitas vezes a gente faz uma radioterapia e quimioterapia antes, que são durante 5 semanas, o tumor regride em 20 a 30% dos casos e muitas vezes não precisa operar. É a grande vantagem de você pegar numa lesão inicial. Quando você tem uma lesão muito avançada e mesmo fazendo rádio e quimio, ela não regride, você tem que fazer a intervenção. E aí você tem que tirar toda aquela região, a parte de gânglios, e aí às vezes não tem como você fazer a conexão, e aí você precisa fazer um desvio de trânsito. Então você pega o trânsito e joga uma bolsinha para cá. Então as fezes acabam saindo por um buraquinho no abdômen e acaba sendo definitivo ou não, dependendo da situação. E aqui, então, nós temos vários tipos de câncer, né? Sim. É o câncer de intestino, é o câncer de reto, são tipos diferentes e temos graus também diferentes. Nós temos uma arte que mostra como que funciona o câncer coloretal. Explica pra gente, Libônio, por favor. Então, o câncer, o número 1, é que ele está exatamente ainda começando no pólipo, ele está invadindo praticamente a mucosa, depois ela vai crescendo e aí, como a gente vê no número 4, ela praticamente já invadiu a serose, ou seja, saiu para fora do intestino. Então, a chance de você ter comprometimento ganglionar ou de outras áreas do corpo é muito grande. Você disse que hoje vocês criaram um movimento para que as pessoas iniciem a prevenção mais cedo. Isso Sim. tem a ver justamente com a falta de comprometimento, com tudo isso que está na mesa, com a falta de atividade física, com alimentação por meio de embutidos. O nosso modo de vida tem contribuído para que a gente tenha esse câncer de forma mais frequente e mais cedo? Então, como a gente falou, a grande maioria dos cânceres são incidentais de intestino. Então, a gente viu que com a urbanização as pessoas estão comendo diferente. Então, quando na alimentação, eu acho que assim, muita carne vermelha, não que eu não deva comer carne vermelha, não é isso. Tem gente que come todo dia, no almoço e na janta, então pelo menos 3 vezes por semana, aí você reveza com carne branca, por exemplo. Embutidos é uma coisa que é um problema, porque tem muito conservante, né? Bebida alcoólica, né, que a gente vai colocar dentro dessa história, também é uma coisa que atrapalha um pouquinho. O fumo também é uma coisa que está muito relacionado com câncer de intestino, né? E aí você estava falando do sedentarismo. Então a gente sabe que quando a pessoa faz atividade física e perde um pouco de cintura abdominal, você diminui muito a incidência, quase que 15% de chance de você ter uma lesão no intestino. Então, o exercício físico é fundamental. Outra coisa, microbiota intestinal, que são estudos recentes que estão sendo feitos, que a flora intestinal sadia, ela evita que você tenha algum processo inflamatório, e esse processo inflamatório, ele evita de você ter processos cancerígenos.
tá? Então é importante manter a flora intestinal saudável, com lactobacilos. É importante comer salada, frutas, verduras, legumes e tentar comer coisas mais naturais e menos artificiais. Descascar mais e abrir menos pacotinhos, né? É isso aí. A gente ouve isso, acho que de todos os doutores que nos visitam Praticamente. aqui. Aí o último lá... Rotina de exames. Rotina de exames, é isso aí. Como do mesmo jeito que a mulher faz a mamografia, faz Papa Nicolau, essa rotina também tem que ser feita de exames para a gente fazer a prevenção a partir dos 45 anos. Nós temos uma tela também com os sinais de alerta. Quais são os sinais de atenção, né? Que nós temos que ter, que podem ser sintomas do câncer coloretal. Então, a perda de peso sem causa aparente. Por que isso acontece? A perda de peso porque você tem um consumo energético muito grande, né? Então o tumor ele rouba energia para ele, então existe uma perda de peso. Alteração na forma das fezes. Nós já explicamos agora, né? Dependendo da altura que você vai encontrar, vai mudar a característica. Inclusive a pessoa se sente cansada, né? Sente aquela prostração porque está sendo roubada a energia. Que é o sintoma de fraqueza. Exatamente. Dor ou desconforto abdominal, isso pode se confundir com outras doenças também. Sim. Então, lógico que assim, você tem uma área de obstrução, o intestino não consegue impulsionar o conteúdo fecal, então acaba dando cólica. Então, por isso que dá dor abdominal. Alteração do hábito intestinal. Quando eu leio a palavra hábito, isso significa que cada pessoa opera o intestino de uma forma única ou existe um padrão certo? Eu tenho que evacuar todos os dias? Tem regra? Então, assim, o que muda para nós é assim, eu tenho um padrão. E esse padrão, de repente, muda muito. Eu começo a ter diarreia, eu começo a ter obstipação e não era assim. Então, isso chama atenção. Ir ao banheiro uma vez por dia, ok. 2 a 3 vezes por dia, ok. Até 3 dias sem ir ao banheiro também, normal para algumas mulheres. Você engravidou, você sabe como é que muda muito, alteração hormonal, ovulação, é normal isso acontecer, de acordo com o ciclo feminino. Mas quando isso começa a ficar muito diferente do que a gente está vendo com alguns outros sintomas, opa, tem alguma coisa errada, está na hora da gente começar a investigar. Claro que existem outras coisas, existem as alergias, as intolerâncias, quadro hemorroidário que pode dar sangramento, mas o teu médico vai poder olhar, te examinar e saber a tua história e vai pedir o exame certo que vai identificar o problema. A ideia é sempre chegar antes. A menopausa também altera o hábito intestinal? Altera. Por causa de estrógeno, progesterona, todas essas sequências, e muitas das mulheres acabam fazendo algumas reposições. Então tem a ação direta no funcionamento intestinal. E a anemia é um sintoma? Anemia é porque o tumor pode sangrar, né? E infelizmente, né? E aí causa anemia, e muitas vezes você precisa internar o paciente, muitas vezes você precisa fazer cirurgias de emergência, porque está sangrando, e aí acaba às vezes fazendo uma colostomia de emergência, para depois, no segundo tempo, com a condição melhor clínica, preparar e reconstruir o trânsito, mas infelizmente é uma das coisas que acontece a anemia. Que foi o que a Preta relatou, que foi a hemorragia que ela enfrentou. E isso é algo recorrente? O câncer ele evolui de forma rápida? Então, o câncer, assim, as lesões adenomatosas benignas, elas demoram 5 a 7 anos. Mas aí depois que ele vai crescendo, ele cresce muito rápido, né? E dependendo do tipo do câncer, a grande maioria são adenocarcinomas, né? São diferenciados ou indiferenciados, dependendo do tipo da mutação genética também faz uma diferenciação muito grande. Então tem cânceres que são mais lentos e alguns são muito rápidos, né? Então isso é uma pergunta comum no consultório. Puxa, como é que eu não vi isso aqui? Né? Qual o tempo que evoluiu? Não dá para saber, mas normalmente é uma vez que ele se transformou em algo maligno, em praticamente 6 meses já tem uma evolução muito rápida. Nossa, é rápido. Por isso que é tão importante que a gente conheça o nosso corpo, né? Que fique sempre atento e em alerta com qualquer sintoma, qualquer sinal diferente e com os exames em dia. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer recebê-lo. E você encontra mais informações no @clinicafactum. @clinicafactum. Doutor Liboni sempre com a gente. Obrigado, até a próxima. Viu? Muito obrigada.